Felipe, é nossa tradição no terceiro quadro do episódio falar sobre M&A. Aí eu queria que você falasse do M&A que você viveu. Nesse M&A você foi principal, né? Você viu o M&A acontecer e você viveu o M&A e você viveu o pós-M&A, que é a etapa que a gente chama de post-merger integration. Então, me fala, como é que foi a venda da ComDinheiro para a Neológica? Essa foi uma história super, super legal e exemplo de vários pontos de uma jornada de M&A. Eu sempre gostei muito de M&A, né? Eu acabei não seguindo a carreira em IB por circunstâncias de vida, porque eu já gostava de colocar, de ver a empresa rodando, até por isso eu gostava de M&A. E eu acabei caindo, indo por essa via de startup, mas sempre gostei. Inclusive, quando eu fui para Metal Frio, foi para o projeto de IPO de uma business unit lá, que acabou não seguindo, mas eu já tinha essa vontade de olhar para M&A por dentro da companhia. Quando foi em dezembro de 19, eu tinha ido jantar com o fundador da ComDinheiro na época, a gente mantém muito contato até hoje. Qual que é o nome dele? O Rafael Pasquarelli. Professor. Professor, a gente é rodeado por professores, né? Uhum. O professor Rafael Pasquarelli, ele comentou comigo, olha, Felipe, eu entendo que em 5 anos não faça sentido mais ter a posição aqui de CEO. Eu preciso olhar outras coisas. Ele queria ter mais tempo com a família dele, etc. Então eu preciso fazer um movimento. Ou eu preciso de alguém aqui para ocupar a cadeira, ou preciso vender. Eu olhei em dezembro de 19, isso é informação importante, você olha a taxa de juros da época, falei, você precisa. Obviamente, isso aqui é uma janela que vai ter poucas. Ou você vende agora, ou você vai vender daqui 7 anos. E eu tô falando isso, a gente tá agora gravando em 2025. 7 anos daria 29. Então, em 29, voltem a esse vídeo. Mas, você vende agora, ou você vende daqui 7 anos. Eu falei, não, vamos. Só que, precisaria de alguém para tocar esse deal. Eu precisaria de um CFO aqui. E hoje não é assim que o instrumento funciona. Você não quer voltar não para tocar o deal? Eu falei, poxa, eu fui para lá para tocar um deal no mercado industrial. Se for para tocar um deal dentro de uma empresa de tecnologia, na verdade faz muito sentido. A gente acertou o que precisava, comprei uma participação ainda na empresa fechada. Eu voltei em março de 20 para tocar o M&A. Então eu falei, eu tenho 2 anos, até o fim de 21 eu preciso colocar esse M&A pronto. 1 ano para arrumar a casa, 1 ano para colocar o processo na rua. E é a Disney de qualquer pesquisador, né? De fato, você tem um laboratório para ver se as coisas funcionam. Então eu voltei no meio da pandemia, então eu tinha acabado de entrar no doutorado, eu estava começando as disciplinas do doutorado agora e tocando o M&A e tocando a operação da companhia, porque eu fiquei com a cadeira de CFO lá. Então, desde a parte de tesouraria, a parte de controladoria, a parte de business planning ainda respondiam para mim, a área de RH respondia para mim, e eu estava tocando o M&A sem ninguém da companhia saber, obviamente, e o doutorado. E eu dava aula já nessa época, então aí o que eu olhei para fazer? Cara, a empresa precisa de processos bem estabelecidos para comprovar que a empresa sobrevive sem o fundador e eventualmente sem os demais sócios. Como é que a gente faz isso? Cara, eu comecei, eu peguei o que eu já tinha visto de processo de empresa de capital aberto com a Metal Frio. Falei, cara, isso aqui é o piso. A gente precisa entregar daqui para cima. Uhum. Desde montar manual, plano de cargos e salários, manual, programa de desenvolvimento de liderança. A gente começa a colocar o programa de desenvolvimento de liderança. Aí, o que tem estado da arte de avaliação de pessoas? Não vamos olhar... se eu vou implantar agora, por que eu vou montar feedback 360?
Cara, o que tem de estado da arte? Feed forward. Aí eu peguei a cadeira de gestão de liderança do doutorado, fui lá aprender, voltava, mapa sucessório, tá aqui, quais são os principais pilares de gestão de talentos, tudo no livro. E aí, gestão de processo. Traz ERP. Como é que o ERP vai funcionar para uma empresa que é um SaaS, que eventualmente você recebe para depois entregar o produto. Então vamos buscar uma empresa que fazia ERP personalizado, para entregar o relatório do jeito que a gente estava acostumado a ver. Em um ano, a empresa que era Simples Nacional 5 anos antes, a gente tinha estrutura de holding, a holding principal com as limitadas embaixo, uma empresa mais focada em que era serviço público, que tinha que ser uma estrutura de lucro real e que ela tinha uma série de controles específicos. Uma outra empresa que a gente fazia os contratos que eram mais com empresas menores, então elas olhavam o processo de forma diferente. Então o que a gente vendia para um caso, o que a gente vendia para outro, como a gente separava, que equipe estava alocada em cada empresa limitada embaixo, como tudo isso ia para holding, distribuição de dividendo assimétrico. Imagina o escritório de contabilidade que atendia a gente, o que esses caras estão fazendo? Coisa maluca. Eu tinha que ficar dando aula para os contadores toda hora do que a gente estava fazendo e por que era assim. Então tinha ajuste de transação entre partes relacionadas, né? Uma empresa financiava a outra devolvia, empréstimo, estrutura pela holding, etc. Assim, em um ano, era estado da arte em termos de processo para uma empresa daquele tamanho. Agora a gente está pulando para ir a mercado. Vou ao mercado, o que acontece? Como é que você escolhe o advisor nessa hora? Você precisa caçar gente que conheça aquele mercado, empresa daquele ticket. Às vezes a gente olha o advisor de maior placa. E assim, quem está assistindo a gente que pensa em vender a sua empresa, não olhe o advisor pela maior placa. Por quê? Se você pega um bancão para tocar um deal de startup, provavelmente ele nunca vendeu um startup desse tamanho, ele não conhece os players, não conhece o processo, nunca tocou uma empresa, viveu a vida dele inteira em IB, ele não sabe como é que é uma empresa. Você vai conversar com ele, ele vai... Então, a placa em algum ponto é importante, não dê peso demais. Ter alguém que seja reconhecido no mercado é fundamental. Ter um bancão, dependendo do tamanho da empresa do seu setor, não serve para nada. Então, buscar alguém que conheça do mercado do seu setor, do seu porte. No nosso caso, a gente até conhecia bastante a estrutura financeira, mas então o advisor tinha a função de sentar na mesa para negociar. Porque os players que estavam do outro lado eram ou clientes ou fornecedores. Se eu sentasse para negociar, eu ia sair machucado. Então, vamos buscar alguém. Inclusive, o advisor aí, no caso, ele foi premiado com o deal, porque na época todo aquele book de vamos montar o valuation, essa parte a gente entregou para ele, ele provavelmente não sabe como o valuation foi feito até hoje. Mas para a jogada que a gente precisava de estar na mesa de negociações foi muito útil. Um bom escritório de advocacia, na época a gente estava com o Tosini, mas o João hoje que está no Demarest ajudou muito a gente em olhar casos que são sensíveis a negociações específicas. E aí, de novo, a gente foi para a mesa com a Nelogic. A Nelogic era uma empresa investida do Vulcan, do fundo lá do Paul Allen, né? Eles tinham uma bagagem, o CFO do lado deles era ex-pátria, e aí do outro lado tinha eu, né? Então, de novo, vamos, beleza, mas eu garanto que eu li mais artigos acadêmicos que ele, então eu fui com o conhecimento dos outros para a mesa. E a gente pensar de novo que há um ano e meio antes da minha entrada, a gente era uma limitada, oriunda de uma Simples Nacional. E a gente estava passando por auditoria da Grant Thornton. E como é que a gente ia preparar toda a documentação, tudo muito redondo para ser uma empresa que qualquer pessoa, qualquer executivo profissional poderia tocar. Ela não era dependente das pessoas. E esse acho que é um marco fundamental. Se você tem uma empresa que depende exclusivamente de você, você não tem uma empresa, você tem um emprego de luxo.
Então você precisa ter uma empresa que ela consiga rodar sozinha. Colocamos todos esses processos no ar. 25 de dezembro, na casa da minha avó, no interior da Bahia, com o escritório de advocacia negociando cláusula do SPA até o último momento de 21. Negociações como, de novo, earnout. Cara, a gente precisa, quando a gente vai pensar earnout, o empreendedor, ele tende a ser razoavelmente autoconfiante. Senão ele não teria empreendido. Exato. Aí o empreendedor vai olhar e falar, poxa, legal, eu preciso, se eu continuar crescendo 20% ao ano, eu ganho mais 20, 30, 40% de valuation. Parece fantástico. Mas lembra que você está vendendo o carro. Por mais que você continue no volante, o carro não é seu. Existe um novo dono e que se ele quiser trocar a roda, se quiser colocar combustível adulterado, se quiser não trocar óleo, ele vai fazer. E se ele fizer isso e você, por exemplo, quebrou no meio do caminho, você não tem porquê, nem como, nem justificativa para chorar. Você aceitou o earnout. Então, cuidado para quem está querendo vender sua empresa, cuidado com o excesso de confiança no earnout. Considere que o preço da sua empresa, na maioria dos casos, raríssimas exceções são diferentes disso, e eu sei que você tem um bom caso de exceção, mas são raras as exceções. O preço é o preço negociado de valor de face. O earnout é uma premiação executiva. E o empreendedor não está acostumado com isso. Cuidado com essa cláusula. Cuidado com... Aí, inclusive, eu já posso trazer os erros também. Estabelecer governança no momento do SPA. Quando a gente conversou, a ideia era que nós continuássemos como uma ABU independente. E ficou. Mas nós não... E acho que esse não é uma meia-culpa. Acho que conversando, inclusive, com o pessoal da própria Nelógica, faltou um pouco dos dois lados de a gente, na época do SPA, senta e fala, cara, o que vai ser autonomia e o que não vai ser? Quem vai mandar até que ponto? Quem vai escolher o quê? Quem vai pregar os pregos da parede? Que quando a gente fez a virada, várias bolas a gente tinha em bolas divididas, assim, olha, legal, vamos subir o orçamento, beleza. Até que ponto a gente vai fazer, até que ponto tem que aprovar, quem aprova e quando aprova, não tem. Aí você... porque, imagina, eles nunca tinham tido uma subsidiária. Então, não é nem por maldade de ninguém, mas, poxa, e aí, quando a gente vai definir as metas do ano? Vão ser as metas do SPA. Faz sentido isso? Uma coisa é a meta da companhia, outra coisa são as travas de aeronáutica que a gente tem combinadas do SPA. Como é que a gente vai cascatear metas? Aí entra a cultura, aí entra método. Lembra que eu falei que eu fui fazer o estado da arte para uma empresa do nosso tamanho? Era um absurdo. E se você pensar que a Nelógica 5 anos antes era o tamanho que a gente tinha, eles também não tinham. Então, poxa, legal, cadê me passa aqui seu plano de cargos e salários para a gente fazer o match. Eles não tinham. E a gente tinha. E como é que você empurra? Você não vai empurrar da subsidiária para a controladora. Entra, inclusive, questão de... natural... entra uma questão de ego. Como é que você não vai aceitar a cultura da subsidiária? Tem uma questão de, poxa, você precisa reafirmar a sua cultura como controladora. Tá certo, entendo também, tá tudo bem. Você sabe que existe esse conceito em M&A, quando o comprador ele assume a cultura da empresa comprada. Isso a gente chama de aquisição reversa. Aquisição reversa. É um reverse acquisition. Teve essa discussão aqui no Brasil quando o Santander comprou o Real, que tinha uma cultura muito forte, lembra? Uhum. Mas, no fim das contas, eles colocaram a cultura do Santander, mas... hoje é total Santander. Hoje é total Santander, mas teve muita essa discussão lá dentro. Mas o Chase, quando comprou o JP Morgan, sobreviveu o JP Morgan. JP Morgan. Não existe mais Chase. Não existe mais Chase. Então acontece. Acontece, mas é mais difícil. E depende de uma série de fatores. Bom, não aconteceu pra você, que no final é o que interessa, né? E pra gente não acontece e tudo bem. Hoje, a empresa roda como uma BU razoavelmente apartada. Mas na época a gente poderia ter instituído, por exemplo, conselho alocado, estruturas de reporte bem definidas, que acho que a gente, como grupo, na época demorou a cravar esse modelo. E aí tem alguma dispersão de energia
que se fosse hoje eu faria um pouco diferente. E tem um ponto, eu falei de orgulho do ponto do comprador, mas tem orgulho do ponto do vendedor. Como é que você vai virar funcionário da empresa que você era dono? Existe essa dor de, poxa, a caneta não está mais 100% na minha mão. Então, mais uma dica para quem está pensando em vender a sua empresa. Pense primeiro, se a sua empresa está preparada, como eu comentei primeiro, mas se você, como fundador, está preparado para vender a sua companhia. Se você está disposto, e se você está disposto a continuar trabalhando como executivo da empresa que você era dono, você pode buscar na cláusula de troca de controle uma saída integral. Tudo bem, tenha isso claro, tem um deságio, e geralmente você manter o executivo tem um prêmio, mas pode ser a melhor alternativa. Se compreenda, é um exercício de autoconhecimento. Entenda se é o melhor caminho. Então a gente teve todo o desafio de adaptação das culturas, como ensinar um business que parece ser tão parecido. Ambos vendiam plataformas tecnológicas para instituições financeiras, só que a minha instituição financeira é diferente da dele. Eles tinham 40 clientes corporativos, a gente tinha 400. Entendi. Então, como é que você explica que você não vai mandar um e-mail de cobrança para o Citibank no Brasil? O cara vai ficar chateado. Você não vai mandar para a área usuária, você vai mandar para a área de compra do ok, mas para a área usuária você não vai mandar. Você não vai colocar o seu GRC, sua área de gestão de relacionamento com o cliente, ficar cobrando o analista do JP Morgan, que não faz sentido. E isso construiu uma série de pontos. E o que a gente foi fazendo? Na estrutura, digamos, padrão nerd que a gente tinha, cara, vamos forjar o que a gente consegue fazer. Então a gente foi instituindo reunião de conselho, a gente encontrou quinzenal com os ex-sócios para definir as diretrizes. Então, na reunião de report, a gente reportava as diretrizes que a gente tinha pré-combinado. A gente foi criando estruturas próprias de governança com o carro andando. Mas daria para ter feito de uma forma mais eficiente se a gente tivesse pensado nisso antes. Então, você tem que ter a cabeça de que, de novo, você pode até estar dirigindo, mas a chave não é sua mais. Então, você precisa ter esses acordos. E é difícil falar outros idiomas. Isso fatalmente acontece. E explicar... você pode falar, não, mas meu negócio aqui tem clientes muito mais sofisticados. O cara vai ficar chateado. Não é assim que funciona. Não é que eles são mais sofisticados, eles são nichados. Então, como você vai equilibrar essa costura é muito interessante, mas esse pós, deveria ser uma coisa muito mais bem treinada em quem pensa em vender sua companhia. O vendedor tem que saber se ele de fato quer vender. Esse eu sei que é um trabalho que você faz muito bem aqui na SPA e que não é trivial. E aí quando eu digo que às vezes não é bom você contratar bancão para fazer o M&A, é muito por aí, porque às vezes o bancão nunca teve... Você já teve essa conversa com vários empresários, você já sabe que essa dor existe. Uhum. Às vezes o analista do bancão, o processo mais mecanizado, ele não vai beliscar essa dor. O bancão ele tem uma forma bem padronizada de trabalhar, ele tem um nicho de clientes, um tamanho de transação. O que mais me preocupa são as boutiques que trabalham com muita escala. Sim. Porque aí eles viram, assim, algumas delas, não vamos generalizar, elas viram máquina de fazer salsicha, vão empurrando o M&A e ela está correndo atrás do success fee. Então, na verdade, a preocupação de alguns assessores é fechar o deal e ponto. Ele vai trabalhar as dores do deal, as vantagens do deal, né? As ansiedades do deal para o deal fechar. Eles não estão tão preocupados com o cliente deles, que é o empresário que está vivendo por aquilo e precisa ter essas acomodações, entendeu? É que o seu caso foi diferente porque você já trouxe um assessor e falou, negociei isso daqui para mim. E aí ele foi lá e fez o mandato dele. Mas, de fato, eu trabalho com um pouquinho mais de cuidado. E já levei ofertas excelentes para clientes meus que não venderam e eu sabia que ele não ia vender, porque eu sabia que ele não queria vender.
E respeitei, continuei trabalhando com ele, continuei ajudando ele a gerir a empresa dele e a vida que segue. Mas agora uma pergunta, você não precisa elaborar muito, porque tem uma discussão que ela acaba sendo polêmica, se M&A funciona ou não funciona. Se o M&A foi sucesso ou não foi sucesso. Eu vi artigos acadêmicos, que aí é onde tem alguma pesquisa, que falam que sim, M&A dá mais certo que errado, e eu vi muito mais artigos acadêmicos falando que M&A dá mais errado do que certo. Só que quando eu olho as transações que eu trabalhei no meu histórico, aí você pode falar, tá bom, você teve sorte. Pode ser, efeito sorte. Deu muito mais certo do que errado. Essa transação, não do ponto de vista do vendedor, do ponto de vista do comprador, da Nelogica, você acha que foi um sucesso? Eu acho que sim. Eu acho que foi um movimento extremamente acertado da companhia à época. E eu acho que as empresas têm ciclo de vida. E a gente, como com o dinheiro, estava num ponto. Coincidiu com a questão da taxa de juros que eu comentei, mas ela estava num ponto de maturidade em que essa forçosa profissionalização da gestão precisaria vir. Uhum. E por que eu acho que foi um sucesso? Primeiro, quando a gente prende manual de sinergias, complementariedade de clientes, existia uma sobreposição, mas existia uma série de clientes deles que nós poderíamos atender e não atendíamos, e uma série de clientes nossos que eles poderiam atender e não atendiam. Uhum. Então, primeiro ponto a integração do mercado consumidor era fantástico. Segundo ponto que eu acho que é fundamental, eles tinham uma premissa de olhar global para o mercado financeiro, então estar em todo tipo de transação. E eles tinham uma capilaridade no mercado institucional ainda pequena. Com a vinda da Com Dinheiro, eles conseguiriam essa validação. E terceiro e mais importante, ciclicidade de negócios. Eles tinham uma dependência muito maior do investidor pessoa física, especialmente de day trader, que é um negócio mais cíclico. E a Com Dinheiro ela tinha uma taxa de crescimento nos últimos anos um pouco menor do que do grupo, em que era um ciclo positivo para eles, mas historicamente tinha uma taxa de crescimento muito constante. Era uma empresa muito menos cíclica. Entendi. Então, para compor o portfólio fazia muito sentido. Quando eu já conversava com o Marcos antes, e era uma coisa que fatalmente de todos os players que eu olhava no mercado como possíveis adquirentes, eles seriam o player que eu mais enxergava o ganho de valor imediato. Uhum. E boa parte desse ganho ele já aconteceu. Tem ganhos que eu acredito que virão ainda. E, querendo ou não, foi comprada uma empresa lucrativa, com boas margens e muito sólida para compor um portfólio dentro de um mercado que era parelho em uma zona que seria mais caro construir do zero do que ter feito essa aquisição. Então, eu acho que em vários pontos eles tiveram ganhos de valor. E eu concordo com você. Me incomoda um pouco quando eu vejo os artigos e falo, puxa, mas por que tanta destruição de valor? E aí eu acho que, brincando um pouco lá com a minha dissertação de mestrado, da questão de governança, eu acho que tem muita destruição de valor nesses casos em que o advisor tenta empurrar o deal a qualquer custo e o executivo da compradora quer comprar a qualquer custo porque ele tem outras aspirações secundárias. A empresa tem que crescer, é vaidade. Mas a gente deveria conseguir montar um paper em que a gente exclui esse efeito e pega só deals que foram feitos deals que foram feitos previamente estudados e calculados. E ver se o resultado não fica limpo. Porque a sensação que eu tenho é que quando o deal é feito com motivos reais, não circunstanciais, geralmente ele vai gerar valor. Por um princípio que tem lá no livro do Ross, que geralmente a empresa vale mais para o dono do que para o comprador. Para sair um M&A,
o valor que precisa que precisa ser percebido em ganho de energia precisa compensar esse déficit. Se ainda assim sai um deal, porque todo mundo está olhando muita folga na oriunda das sinergias, ele deveria dar certo. O que eu acho que acontece é essa contaminação. Não dá porque tem um cara tentando empurrar demais e um cara querendo comprar demais, e esses se encontram e fazem deals que no fim do dia não fazem sentido. Acho que o erro de mensuração que acontece também de sinergia, ele existe, mas ele não... pensando em média e desvio padrão, né? Na média, isso deveria gerar valor, o erro deveria só compor o erro para cima também, sinergias que você não espera. Assim. Verdade. Eu chamo isso de racional da transação. O racional da transação é por que aquela transação faz sentido, por que eu quero fazer aquela transação e está implícito nisso que eu espero da transação. E aí eu defendo que você tem que construir bem o racional da transação, e um racional da transação sólido, bem construído, que faz sentido, que não é emocional, que não tem esse viés, que não tem segundas intenções, esse daí vai levar para uma transação de sucesso. Eu acho que um problema também dessa discussão de se M&A faz sentido, não faz sentido, sucesso, fracasso, é que você tem um pouco de viés de amostra. As pessoas falam muito mais dos M&As que deram errado dos que deram certo. E muito mais dos que deram errado por fatores culturais, por questão de conflito de funcionários. E aí esses fazem um barulho mais do que proporcional. Concordo muito. Mas são conjecturas, né? Vamos ver. Que bom que a transação para a Nelogica foi uma boa transação. Inclusive, tenho relacionamento com eles até hoje. Eles são meus fornecedores de dados estruturados, né? Boa. E a gente... falei essa semana com o Marcos, a gente vai ter um bom relacionamento. Eu acho que eles vão ter muito sucesso ainda com dinheiro por lá. Que bom. Tá aqui, ó, o Felipe. O Felipe é amigo de todo mundo, cara. Eu não conheço ninguém mais bem conectado do que o Felipe. Muito bem. Você está interessado em mais informações de Investment Banking? Você conhece o site www.investmentbanking.com.br? Nesse site tem tudo que você precisa saber para trabalhar em Investment Banking. Inclusive, como montar o seu Equity Story, a narrativa única para te conectar com uma vaga de Investment Banking. Confira!